Olá, muito bem. Estamos nos aproximando aí do momento do estudo bíblico. E desde já, chamo bem-vindo a cada um que está se achegando, então, para este momento. Uma noite com certeza agradável, estamos vivendo um clima agora mais de inverno e com certeza cada um no aconchego aí do seu lar. Bem-vinda Eliane Rodrigues e a sua família lá do Moinhos d'Água, Lorivaldo, nosso presidente, muito bem-vindo, presidente. Que bom estarmos juntos, que honra estarmos aí. O Lorivaldo, que também é um dos nossos líderes de estudo bíblico do PEN. Então, nesse mês de abril, ao invés de termos o encontro de líderes e os estudos sendo dirigidos por eles, então nós temos aqui o estudo também nessa noite, então, online, então nessa live. Cirlei, bem-vinda, Marlene, Schneider, que bom estarmos juntos, aqui então nesse momento também de estudo bíblico, então nessa noite. Nós vamos aguardando então mais um pouco, e enquanto o pessoal vem chegando, nós vamos, e convido você a cantar um hino também, então comigo nesse momento. Hoje então não vou projetar aí os hinos, então aqueles que tiverem o seu inário aí podem abrir o inário Louvai ao Senhor, é o hino 77, e com esse hino então nós vamos iniciar essa noite. É o hino 77, quero cantar uma linda canção. Uma linda canção de um homem que me transformou. Quero cantar uma linda canção de alguém que minha vida mudou. É Jesus o Senhor, é Jesus o Senhor. Ele é Deus, Ele é Rei. Felicidade. Quero cantar uma linda canção de um homem que me transformou. Quero cantar uma linda canção de alguém que minha vida mudou. É Jesus o Senhor, é Jesus o Senhor. Ele é Deus, Ele é Rei, é amor e verdade. Só nele encontrei essa paz que busquei. Só nele encontrei a felicidade. Nós estamos na Semana Santa. Vou saudar mais uma vez os que também continuam chegando para esse estudo bíblico, então, nessa noite. Os membros aí da Congregação Evangélica Luterana Cristo de Lajeado. Também a Danila Schneider, a Elisete, a Jaqueline. Bem-vindos também para esse momento de estudo. A Ana, a Juliane Riffel. Bem-vindos. A Elisa Coleman. Enfim, todos vocês, Rudimar, que bacana, hoje deu certo também para participar aí, o grupo São Cristóvão 2 também aí representado, presente, o Adelar Dreyer, saudades, olha que coisa boa tê-los conosco também, muito bem-vindos, o pessoal aí de Barão, amigos queridos lá do tempo da paróquia de Dr. Maurício Cardoso, linha Fátima,
Cristiumal, como esquecer, né, Adelar? Um abraço para ti e para toda a família. Zé Luiz, olha que bacana. Também de Barros Cassal, Rude, muito bem-vindo. Sara, boa noite, Sara. A nossa ciclista número 1 do estado do Rio Grande do Sul, né? É o nosso abraço, que bom tê-la conosco aqui também, nesse estudo bíblico, nessa noite. Boa noite, Sara. E quero neste momento também saudar aí o Astor da Silva, mais um líder de estudo bíblico da congregação, Cristo aqui de Lajeado, mais alguém que costuma se preparar no estudo da palavra e costumeiramente também dirige grupos de estudo bíblico, Rogério Weber, a Raquel Pauli, boa noite, Raquel. Muito bem-vinda, que bacana você aí, um abraço para toda essa família aí também, de Vera Cruz, aí do interior de Progresso, é isso? Né? Acho que não errei. A Marlene Dahlem, Cruzeiro do Sul, muito bem-vinda. Quero saudar vocês todos nesse momento inicial, um abraço a cada um. Nós estamos na Semana Santa, então vivendo ainda restrições com relação, né, a essa pandemia coronavírus. E diante disso nós temos as nossas atividades aqui da Congregação Cristo, todas online, então no momento e ainda nos próximos dias. Então por isso o nosso estudo também acontece hoje aqui online. Aí nós temos na Sexta-feira Santa, o culto também vai ser aqui online. Quem quiser e puder participar, fica o convite, Sexta-feira Santa de manhã. E nós temos no sábado, às 18 horas, nós também teremos culto aqui, numa live. Aí, Selmar, é isso aí. Olha nós aqui outra vez, bem-vindo, né? Então tá bom. Um abraço aí para a turma do Panelinha, doutor Maurício Cardoso, presidente da paróquia de Maurício Cardoso. Seu Elovi Hirt, olha só, bacana, um abraço para vocês aí, Elovi. Aí, Teotônia, certo, gente? Então tá bom. Eu quero lembrar, talvez vocês já ouviram falar, né, sobre algumas datas lembradas então pela Igreja Cristã, então na Semana Santa. Domingo de Ramos, bom, era a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Na Segunda-feira Santa, né, muitos cristãos lembram o momento que Maria ungiu Jesus com perfume e Judas repreende ela. Na terça-feira, Jesus anuncia a traição de um dos 12 discípulos e anuncia também a negação de Pedro. Na quarta-feira, muitos cristãos lembram que Jesus confirma a traição de Judas Iscariotes diante dos discípulos. E na quinta-feira santa, então amanhã, Jesus institui a Santa Ceia, aquele momento especial também, onde o próprio Senhor Jesus institui a forma pela qual ele estaria conosco com seu corpo e sangue em todos os dias, então a Santa Ceia. E aí a sexta-feira santa, então a paixão, morte do nosso Senhor Jesus, sábado de Aleluia, Jesus na sepultura com seu corpo, e aí no domingo da Páscoa, então mais ou menos 6 horas da manhã, Jesus ressuscita e aparece vitorioso, vencedor às mulheres, aos discípulos, e mostra que vence o pecado, a morte e o diabo. Então, nós com certeza podemos pensar nos acontecimentos da Semana Santa, sem perdermos justamente o foco, que é o Jesus Cristo, o vencedor sobre o pecado, a morte e o diabo. Então, nesse momento também, Luísa Souza, boa noite. Coronel Vivida, do Paraná, olha o abraço aí para Heloísa Souza e também os seus queridos ali em Coronel Vivida, Paraná, que também nos acompanha, né? Então, muito obrigado aí a vossa companhia, uma satisfação, né? Um privilégio estarmos juntos aí. Então, essa época de pandemia nos permite, por vezes, estarmos conectados com pessoas também distantes de nós. Isso é muito bacana. Então, muito bem-vindos também os que nos visitam aí, os que não são membros da Congregação Cristo e estão aí nos visitando, então, e participando conosco nessa live, nessa noite, então, de estudo bíblico, noite, então, de estudo do PEN. E quero, neste momento, saudá-los com João capítulo 14, o versículo 6, que é o versículo destacado para esses primeiros estudos bíblicos do PEN, então, deste ano.
Diz assim o texto: Jesus respondeu: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém pode chegar até o Pai a não ser por mim. Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém pode chegar até o Pai a não ser por mim. Queremos neste momento então cantarmos também então mais um hino. O hino, e convido você a cantar aí de onde você está comigo. Aqui estou para cantar. É um hino conhecido, imagino que todos saibam de cor, assim. Vai que alguém mais está chegando, né, Marlise? Dá tempo para chegar para o estudo aí não está atrasada não, muito bem-vinda, certo? Já iniciamos, já saudamos a todos, né? O Cristiano também aí, o Eloy Reisner, bem-vindo mais uma vez. Então tá certo, vamos aí, a família Reisner, o abraço. Tem os Reisner aqui também de Lajeado, os Reisner da Esquina Bonita, e agora os Reisner que estão aí para as bandas de Montenegro, Porto Alegre, minha nossa, né? Que coisa bacana. Então cantemos o hino Aqui Estou para Cantar. Aqui estou para cantar o que eu sinto e ninguém vê. Quero cantar que sou feliz assim. Quero ver você feliz também. Feliz como é feliz quem ama e conhece o amor que é chama. Tem tanta gente que hoje vive cercada de gente só, mas a alegria vai raiar, eu sei, para você que hoje triste está a procurar uma paz que não tem preço e que vem a toda gente de graça. Quem oferece é Jesus, e ama assim a toda gente. Quem tem Jesus tem um caminho de luz, caminho que a felicidade conduz, partindo de mãos dadas, caminhando, sorrindo, a paz chegou, a paz chegou. Muito bem, também o Weber Yesse da Silva, aí o afilhado, com a minha afilhada, o abraço para vocês aí em Estrela, bem-vindos também. A Mayra Fernanda Loureiro, boa noite, Mayra. Que bom você aqui conosco também, né? Esperamos que esteja tudo bem com você, o teu esposo, e também com esses presentes especiais que Deus te deu, que são os filhos. Nós queremos, nesse momento, então, darmos sequência ao momento do estudo, que tem como tema Eu sou a verdade, disse Jesus. Eu sou o caminho. Nós destacamos no estudo passado, né? Jesus disse que ele é o caminho. Não há outro caminho. Ou seja, ninguém chega a Deus tornando-se perfeito. Ninguém chega a Deus pelo conhecimento, ou seja, pela perfeição no conhecimento. Ninguém chega a Deus do misticismo, por meio do misticismo, ou seja, que procura a perfeição em tornar-se um Deus. Ou seja, nós, mesmo sendo fôlego de Deus, não há como nós nos tornarmos iguais a Deus. Mesmo que foi essa a ambição de Adão e Eva e continua sendo a ambição dos seres humanos também nos dias de hoje. Nós não somos deuses, nós somos, de fato, seres humanos. Ou seja, Jesus é o caminho, porque ele é Deus e ele é homem.
Se ele não fosse verdadeiro Deus, ele não poderia expiar a ira de Deus, nem vencer o pecado, a morte e o diabo. Lembremos disso. Se ele não fosse verdadeiro homem, ele não podia assumir o teu e o meu lugar lá na cruz e assim satisfazer a justiça de Deus, que precisava ser satisfeita, e por isso ele precisou ir até na sexta-feira santa e dizer está consumado. E é por isso que ele precisava também ser santo por nós, ou seja, ele precisava ser homem para resolver dois problemas diante de Deus: a santidade, porque Deus criou o homem santo e o ser humano precisa ser santo. E ele foi santo por nós, o início e o fim, ou seja, o santo de Deus. Ele cumpriu a lei perfeitamente por nós, já venceu o pecado no nascimento e assim foi em toda a vida. E o segundo aspecto, ele satisfez a justiça de Deus, por isso ele é o caminho, ou seja, não há outro caminho a Deus exceto Jesus. Dizendo assim que há caminhos para o ser humano que parecem certos, ou seja, tem coisas que o ser humano acha que são certas, mas que no final levam à morte, à condenação eterna. Ou seja, só Jesus é o caminho para o céu. E a segunda afirmação do versículo de João 14,6 Jesus também diz: eu sou a verdade. O que o mundo não cristão entende por verdade? O que é verdade para vocês? O que é verdade para vocês, Yasmine, Liege? O que é verdade para vocês, Gladys? O Gilmar, Grunewald, um abraço, né? Para vocês também. Então, o que é a verdade para vocês? O que é a verdade para o mundo? Marcelo, Harley. Isso, a idolarias, um abraço, Marcelo. Boa noite, né? Isso, pode tomar o chimarrão à vontade aí, né? O chimarrão sempre vai bem. Mais no Rio Grande do Sul, uma noite mais fresca, podemos dizer, mais fria, né? Não há por que não tomar o chimarrão assim, quem curte. Aí, bom chimarrão para ti, certo? Marcelo Harley aí, Dolarias. Então, o que é a verdade? Dona Lenir, boa noite. O que é a verdade para a senhora? Quando agora nós ouvimos, né, muitas coisas nesses dias, ou seja, nós temos muitas notícias. Agora, o que é a verdade sobre todas essas notícias que nós temos ouvido? A senhora não tem dúvidas sobre aquilo que é anunciado, ora e proclamado? O que de fato é a verdade, Sonja, para a senhora? Bem-vinda. O que é a verdade? O que é verdade para vocês? A gente poderia aplicar essa questão com relação a diversos assuntos. Seguindo então o estudo 2 do PEN, então aqueles que têm o seu livrinho podem acompanhá-lo, né? Podem pegar o livrete, então, 2020, então do PEN, né? Onde nós temos a temática desse ano trabalhada, vivemos e compartilhamos o amor cristão. Se você não tem o livrete, não tem problema nenhum, mas é a página 15 do livrinho, o estudo 2, que tem essa temática. Oportunamente, né, o estudo nessa semana, diz aqui o texto assim: Jesus e os seus discípulos, eles celebravam a Páscoa, então, dos judeus. Eles lembravam aquele momento de graça e poder, quando Deus libertou o seu povo da escravidão do Egito. A celebração era um misto de recordações das dificuldades e das alegrias que eles experimentaram, as dificuldades que enfrentaram no Egito, a condição de escravos, as filhas que foram tomadas para servir ao faraó e os filhos que foram mortos lá no Egito. Isso era justamente a celebração da Páscoa do povo de Deus no Antigo Testamento. A situação de escravidão e sofrimento que o povo enfrentou foi produzida pelo pecado da mentira ao qual Satanás induziu Adão e Eva. Assim como também a gente sabe que essa é a mesma razão, queridos irmãos, queridas irmãs, de todo sofrimento também nos dias de hoje, que nós estamos sujeitos. Então, qual é a causa de todo tipo de sofrimento que nós hoje vivenciamos, experimentamos? É justamente, né, o pecado da mentira que Satanás induziu, então, Adão e Eva. Então, o pecado pelo qual o diabo trouxe ao mundo e depois induziu, então, Adão e Eva. Jesus e os discípulos, eles recordavam também as alegrias da intervenção maravilhosa de Deus agora num contexto terrível de sofrimento e dor nos tempos de Jesus.
Eles recordavam e agradeciam a Deus por mostrar a verdade da salvação de maneira maravilhosa e poderosa. O pecado humano é capaz de produzir mentiras, sofrimento, escravidão e morte. A verdade de Cristo, que é o Salvador, produz perdão, salvação e vida eterna. É muito interessante, então, essa introdução, esse momento inicial, onde justamente chama atenção o que era a Páscoa no Antigo Testamento. O que os judeus celebravam e o que ainda os judeus hoje celebram, especialmente os não messiânicos, aqueles que ainda estão esperando Jesus nascer. O que eles celebram? Justamente a libertação do povo, então, lá da escravidão no Egito. Então era um momento que eles celebravam a libertação, mas também lembravam as dificuldades e os sofrimentos que lá eles tiveram. E como Deus foi gracioso com eles, libertando-os e levando-os, então, à terra prometida. E agora, então, Jesus com os discípulos, então, eles se preparavam, já diante do próprio Senhor Jesus Cristo, diante da providência divina, apontada já, inclusive na libertação. A libertação do povo de Deus no Egito prefigurava e apontava aquilo que Jesus iria fazer. Ou seja, então, os discípulos ali se preparavam para festejar a libertação em Jesus do povo de Deus da condenação eterna, permitindo que o povo em Cristo agora rumasse, então, a terra prometida. Nós, então, queremos também nesse momento dizer assim, puxa, que bacana esse estudo bíblico nessa semana. Não poderíamos deixar escapar, não é verdade? Agora, lembrando os sofrimentos nossos em nossos dias, nós sabemos por que tudo isso. Talvez essas doenças, epidemias, morte, dores, abandonos, maldades, tribulações. Por que tantas mentiras e interesses? E nós vemos que muitas vezes as mentiras, os interesses humanos, o egoísmo, a ganância, se sobrepõem justamente à vida humana. E quando pensamos que pessoas são capazes de matar para ter dinheiro, ou quem sabe vender drogas, ou escravizar e destruir famílias, sem se importar com as consequências, talvez em nome do dinheiro, a gente não é de se admirar que, e às vezes ainda nós nos admiramos que nos dias de hoje, muitas pessoas são capazes, de, em nome do poder e da riqueza, fazerem coisas horríveis também. Então nós não sabemos muitas coisas, mas sabemos que Deus, que é o Todo-Poderoso, Criador do Universo, em Cristo Jesus providenciou a salvação para o povo lá no Egito, tirou eles da escravidão, daquela situação horrível. Não dá para imaginar ter os filhos sendo escravizados, mortos, quem sabe as filhas servindo como escravas aos faraós e os senhores lá do Egito. E assim também a gente vê como é grandioso ver Cristo agora então sendo de fato o libertador prometido e apontado também para nós que vivemos o pecado e as suas consequências nos nossos dias. E não fosse por Jesus, nós estaríamos eternamente perdidos e condenados, estaríamos no inferno. Ou seja, não bastasse os sofrimentos desta vida terrenos, nós no final ainda iríamos para o inferno, onde há choro e ranger de dentes, né? Aonde, ou seja, como lemos na Escritura, é um lugar horrível, terrível, mas em Cristo nós estamos livres desse lugar terrível. E aqui, Deus continua também nos socorrendo e livrando. Ele é o Senhor, Ele tem o controle sobre todas as coisas, mesmo quando pareça até a nós, como cristãos, que não, mas esta é a realidade. Então, o que nós justamente celebramos também nessa semana, a libertação, a salvação em Jesus Cristo, que essa de fato é a verdade que produz perdão, salvação e vida eterna, que vence e derruba o mal, as mentiras, e que garante que as portas do inferno jamais prevalecerão sobre a igreja. Nós seguimos também nesse momento aqui. É importante então nós vermos agora aquilo que os discípulos estavam se preparando também então na Semana Santa. Jesus e os discípulos, eles vão para o cenáculo, uma sala espaçosa, provavelmente na casa de João Marcos,
o registro de João, capítulo 13. E ali Jesus lavou os pés dos seus discípulos, ensinando-lhes na prática o que é humildade. Ele também falou ali do amor e avisou Pedro a respeito da negação por 3 vezes. Ou seja, ele mostra que para ser de fato Salvador, conforme Filipenses 2, ele precisava ser humilde. Humilde e obediente até a morte de cruz. Agora, que gesto bacana, o Senhor da vida e da morte, o verdadeiro Deus e homem, ele se põe aos pés dos discípulos e lava os pés. Vocês lembram o que Jesus disse então aos discípulos quando, ou seja, quando houve insistência para que Jesus não lavasse então os pés? Ou seja, Jesus mostrou de fato que ele é humilde. Ele foi humilde e obedeceu a Deus até a morte e morte de cruz. Certo, Olívia? Então Jesus é o nosso Salvador. O seu Valtor Cardoso, lá de Xangri-Lá, muito bem-vindo também. É uma alegria. Um abraço aí para o senhor, para a esposa aí também. Então, pensemos nós justamente a questão do aspecto nesse momento, então, da humildade do próprio Senhor Jesus Cristo e do amor dele também, com relação aos seus discípulos. Quando Pedro, quando ele avisa Pedro que o negaria, Jesus já mostrou que ele sabia o que ele faria. Mas era como ele dissesse: Pedro, eu já sei o que vai acontecer, mas eu te amo, Pedro. Eu te amo e estou contigo. Viu, Luan, Gabriel, Mai, Bruch? Jesus diz: eu te amo e estou contigo, cara. É isso aí, o André Eberhard. O abraço, primo lá do interior de Santa Rosa, o Biretama, bem-vindo também. Jesus diz para ti, André, que ele te ama e está contigo todos os dias. Cada um de vocês que nos acompanha nessa noite, Jesus diz: Desmar, eu te amo. Eu sei tudo o que vai acontecer, Luísa. Paulo Schmeier, bem-vindo. Jesus diz também: eu te amo para você. O Eluir Hirt, de aniversário hoje, parabéns. Jesus diz: eu te amo, Eluir. Parabéns pelo teu aniversário. Ele te concedeu mais um ano e ele vai te dar a vida eterna. É o maior presente. Luiz César, nosso líder. Jesus sempre está conosco. Ele diz: eu te amo, Luiz. Mesmo nos sufocos que tu passasse lá na Espanha, agora nesse período de Covid-19, momentos tão complicados, ele esteve contigo e te trouxe para casa. Ele diz: eu te amo. E isso ele fez para Pedro ali. Ou seja, ele sabia o que Pedro ia fazer. E com certeza, quando ele olhava para Judas, muitas vezes ele olhava com amor. Como vocês imaginam o olhar de Jesus para Judas? Será que o olhar dele era com ameaças? Com certeza que o olhar dele era com muito amor. Podem ter certeza disso. O amor que ele tem por você e o amor que ele tem por toda a humanidade. Jesus, então, ele conforta os seus discípulos que estavam tristes, com medo. Como é que você está aí na sua casa? Você está triste, com medo? Andressa Browne, Deus abençoe você, a tua vida. Que bacana você aqui também. Alexandro, boa noite. Como é que vocês estão aí na casa de vocês? O Ruben Schmidt está triste? Boa noite, Ivo Degen. Como vocês estão? Vocês estão tristes? Estão alegres? Estão com medo? O conforto que Jesus lhes ofereceu não é do tipo autoajuda ou teologia da prosperidade. Ele não bateu nos ombros dos discípulos e disse: olha, meus discípulos, tudo vai dar certo. Tudo vai ficar bem, vocês terão sucesso e prosperidade na vida. Jesus, ele pediu aos seus discípulos que os seus discípulos pensassem nos céus, nos momentos difíceis, nas moradas que ele iria preparar. Olha, gente, ele disse: a vida aqui nesse mundo é passageira. Aqui tudo é passageiro. Tudo vai passar. Agora, nós vamos estar um dia lá no céu. Vocês vão estar lá no céu. E ele disse: eu não sou aqui deste mundo. Ou seja, o meu reino não é aqui deste mundo.
dentro de todas as situações, dentro da perspectiva, né, do ministério, né, ele disse, olha, vocês vão sofrer, vocês vão passar por tribulações. Ou seja, não vai ser só bons momentos, sucesso, prosperidade. Deus fala também das suas bênçãos, nós não podemos negá-las, elas estão escritas na Bíblia. Agora Jesus pediu aos discípulos, diz, olhem para o céu, né? Lembram do céu, vocês um dia vão estar lá. Não, se você está triste, enfim, a situação está complicada na tua vida, lembre, isso tudo vai passar, tudo passa. Assim como você já teve muitos bons momentos que passaram, você pode ter certeza que os momentos difíceis também vão passar. Ou seja, aqui nesse mundo tudo passa. Ou seja, Jesus não os envolveu com conversas sem um fundamento eterno. Ou seja, ele apontou o céu e aqui ele deu a força, o ânimo e a coragem para eles. Então, se ele permite justamente a dificuldade, ele permite a cruz, né, ele sempre vai dar a força então para nós. É assim. Então, na vida cristã, nem tudo são flores. Na nossa caminhada de fé inclui a cruz que tomamos sobre os ombros e o caminho difícil do seguir Jesus. E por isso, quando Tomé perguntou, Senhor, nós não sabemos para onde vais. Como saber o caminho? Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Passada então essa primeira parte, então com essas considerações tão bonitas, né? A gente relembrando, assim, podemos dizer assim, então que os discípulos de Jesus então festejavam a Páscoa diante do Salvador Jesus Cristo. Assim como também o povo lá no Antigo Testamento celebrava a Páscoa na perspectiva da libertação eterna. Assim como eles foram libertos do Egito, né, também tinha a perspectiva justamente que um dia eles estariam libertos para sempre com a salvação. E Jesus, então, diante dos discípulos, ele mostra a humildade e mostra o seu amor. Não os envolve com conversas ou terapias ou simplesmente questões de autoajuda ou com promessas infundadas, mas ele fala a verdade, ou seja, ele mostra a verdade para eles, ele não os ilude e engana porque ele de fato é a verdade. Agora, nesse ponto, nós chegamos na questão então da reflexão do debate. O autor do estudo, que é o pastor, né, Silvio Ferreira da Silva, então de Canoas, então ele é autor do estudo, então 2, do Caderno do PEN, ele levanta então a seguinte questão: de acordo então com o relativismo em moda atualmente, não há verdade absoluta. No estudo passado nós levantamos uma outra questão sobre justamente o pensamento dos dias de hoje, a questão do politicamente correto, ou seja, como todos estão certos, ou todas as verdades, como se age com relação então a essas questões do politicamente correto. Hoje levanta a questão do relativismo. Muito se diz assim que tudo é relativo. Mas nós queremos dizer aqui já de imediato, Deus é absoluto. Deus é absoluto. Agora, muitas outras coisas terrenas, de fato, podem ser relativas. Ou seja, tem pontos de vista diferentes. Pode ser relativo. Agora, como é que fica então o texto de João 14,6 diante da afirmação do relativismo? Quando Jesus faz a afirmação de que ele é a verdade, qual é a abrangência desta afirmação na vida do cristão aqui no mundo e na obtenção da vida eterna? Né? Qual é a abrangência desta afirmação? Então, quando Jesus diz que é a verdade, ele está se referindo a si mesmo. A verdade encarnada de Deus para a salvação do ser humano. Então, cada palavra sua pode ser confiada implicitamente, pois ela ensina o conhecimento de Deus, aponta o caminho que é Ele mesmo, Cristo. O conceito, então, da verdade envolve, além da verdade falada, a verdade como ideia, realidade, sinceridade, verdade na esfera moral, verdade divina revelada ao homem, franqueza, ou seja, sem enganos, sem mentiras. A verdade que é Jesus nos coloca diante, então, da sua obra da redenção, seu sacrifício, morte e ressurreição em nosso sacrifício e favor. Esta é a verdade.
em nosso benefício e favor. Por isso, quando seus discípulos estão tristes, cabisbaixo, ele os alenta com a verdade que enche o coração de consolo, alegria e esperança. Não com palavras mentirosas e enganosas, tendenciosas, duvidosas. Em Cristo e através dele, que é a verdade, conhecemos a Deus, o nosso Pai, vivemos sob sua graça, já aqui estaremos na sua presença um dia lá nos céus. Como você se sente quando você se sente enganado? Quando percebe que alguém mentiu para você? E que aquilo que te foi dito não é sentido, né? Então, é importante nós pensarmos o seguinte: ninguém gosta de ser enganado, né, Dona Maria Lobo, né, Luísa Manuela Gale Lautert, não é verdade? Ninguém gosta de ser enganado. Todos gostam de saber, então, a verdade. E com relação às coisas, né, como Deus criou o mundo e todas as coisas e nos escolheu para nascer, porque você existe e nasceu porque Deus te escolheu para nascer. E se não fosse por isso, você e eu não existiríamos. E Deus, no seu amor, quando caímos no pecado, né, ele, em Cristo, trouxe o perdão, a salvação, a vida eterna. Nós vamos sofrer nesta vida, vamos passar por tribulações, vamos ter muitos bons momentos na graça e no amor de Deus. Com certeza, porque Deus não sente prazer no sofrimento e na dor, mas Deus se alegra, com certeza, ele se alegra em nos ver felizes também. Ele quer a tua felicidade e a minha. Quer que nós sejamos luzes dele a brilhar aqui neste mundo. Mas passaremos por tribulações, mas ele nos assiste na sua graça. E o presente maior, a bênção maior que nós temos pela sua obra é o céu que nos espera. E ali nós temos as maiores bênçãos de Deus prometidas, então, para nós. Certo? Seu Eri Vander, é em Jesus que vamos estar no céu um dia. Sem Jesus, infelizmente, né, não há outro caminho. E é fato, não há outra verdade. Né? Alexandre, um abraço, Alexandre. Né? Jesus é a única verdade que dá a vida eterna. Indo então adiante, o que é necessário dizer às pessoas que afirmam ter as suas próprias verdades e que todas elas conduzem aos céus? Vivemos num tempo em que as verdades são cada vez mais subjetivas, cada pessoa cria a sua verdade. É o tempo de muitas opiniões, ou seja, né, dos opiniáticos, diz aqui o autor do estudo. Então cada pessoa tem a sua opinião. E ai de quem discorde com ela. A maioria das pessoas à nossa volta vive assim. E se você prestar bastante atenção, perceberá como as pessoas têm por verdade conceitos que são uma mentira. Muita gente caminha apressada para a perdição, sofrem desconsolo e não tem paz. Vivem atormentadas, apavoradas. Agora imaginemos justamente, né, quantas pessoas nesses dias estão vivendo talvez apressadas e apavoradas, quem sabe com as notícias referentes ao coronavírus. Quantas incertezas talvez nós temos, né, Zé Luiz, na nossa vida. É verdade. E que é bom, de fato, nós não nos afastarmos do caminho. Por isso a gente precisa sempre ouvir a palavra, então, do nosso Deus. Nós precisamos ouvir, é uma necessidade, então, nossa. Agora, o cristão corre riscos, ele corre muito riscos, ele vive também essas tensões, o risco da gente ser envolvida por todo esse contexto. E pior, é preciso dizer assim, que na nossa fragilidade, nós, às vezes, ouvindo tantas coisas erradas e pensamentos, tantas mentiras, podemos dizer, quando vê, nós acabamos facilmente falando essas mesmas mentiras ou incorporando elas. É por isso que também quando nós frequentamos ambientes, muitos ambientes onde pessoas não creem justamente em Deus, ou falam muitas bobagens, muitas besteiras, ou talvez até nomes que não deveriam ser ditos e ocupar a nossa boca como cristãos, né, Rubem? Isso pode acontecer, às vezes até no campinho de futebol lá, né? Né, seu Igor? Um abraço aí de toda a família. A gente facilmente pode se acostumar ou dizer naturalmente certas coisas que não deveria.
E no mundo de descrença, quando nós não nos fortalecemos na fé, facilmente podemos também ser envolvidos por afirmações e frases que não vêm da própria palavra de Deus. Então, por isso a gente precisa sempre se fortalecer na palavra. Deus ele não quis nos tirar do mundo, mas ele orou até na oração sacerdotal para que Jesus nos guardasse do maligno. Então ele se preocupa com o nosso fortalecimento da fé, né, o nosso consolo, a nossa orientação segura para que a gente de fato não viva, mesmo entre meias incertezas, o terror, o pavor ou o desespero. Mas que possamos enfrentar com propriedade, então, as dificuldades que, ora, Deus permite na nossa vida, né, Rose? A Rosemary, o Everaldo, né, um abraço a vocês aí, né? A Nilza também lá de São Miguel do Oeste, um abraço. Muito bem-vinda, Nilza. Ou seja, o fortalecimento na fé em Jesus é muito importante para que a gente possa estar forte, mesmo num contexto de tanta descrença e aonde se pensa que de fato tudo é relativo. E nós temos que dizer não, não é. Deus é absoluto. Certo, Carlos, Jair, aí de Estrela, boa noite. Ou seja, não é verdade que tudo é relativo. Deus é absoluto. Ele é único, ele é eterno, ele é o todo-poderoso e ele está no controle e comando de todas as coisas, e a nossa vida está nas suas mãos e nós também. Certo? E observem as pessoas. Muitas pessoas, ora, né, com seus conceitos, princípios e valores, caminham apressadamente nos dias de hoje, correm para a perdição, para a desgraça eterna. Sofrem o desconsolo e não têm paz. Bom, indo adiante, como podemos ajudar aqueles que ainda então não conhecem essa verdade ou seguem outras verdades? Disse alguém, não importa em quem ou em que você crê. Para ser salvo, basta ter uma fé sincera em alguém que já partiu para a eternidade. Puxa vida, que pensamento errado. Né? Talvez para essa pessoa isso seja uma verdade, que quem já partiu esteja lá na eternidade, possa de repente nos ajudar, ou fazer alguma coisa para que a gente possa estar lá na eternidade. Mas não, a gente sabe que não. Somente Jesus Cristo que é a verdade. Dona Neiva Ulmer, lá de Erechim, boa noite. Né? Somente Jesus que é a verdade nos leva para o céu. E há um só mediador entre Deus e os homens. Há um só caminho, há uma só verdade que dá a vida eterna. Não há outra verdade. Ou seja, quem partiu lá na eternidade não pode dar o céu para nós, nem nos ajudar aqui, nem nos ver aqui. A pessoa já está vivendo a festa no céu e deixemos eles viver a festa no céu. Quando chegar a nossa hora, nós vamos ter esse privilégio aí e vamos estar lá no céu também, nos abraçando e matando saudades, talvez convivendo de uma forma que não podemos conviver com a pessoa aqui. E como é bacana isso, pensar de repente num filho que se perdeu, ou que talvez foi a óbito, tivemos que sepultar, um pai, uma mãe, um vô, uma avó, alguém querido. E quantas pessoas queridas nossas já estão lá no céu, e como é bom isso. O que cabe a nós aqui sabermos é que quem já está lá, então não precisa das nossas orações, porque o céu não precisa melhorar. A pessoa não pode fazer nada por nós, enfim, mas Jesus já fez tudo por nós. Porque as pessoas, são seres humanos. Agora, Cristo é Deus e homem, e Ele é o Salvador. E esta é a verdade, não há outra verdade. Pessoas têm pensamentos errados. Então a gente precisa dizer, olha, é só Jesus, não tem outra forma. E nós, por que somos tímidos e por que nos faltam ações mais contundentes de testemunho e evangelismo? Porque por muitas vezes nós nos calamos. Também nós somos tentados a abraçar algumas mentiras que são passadas como verdade. Talvez a mais perigosa delas é aquela que diz que não importa em quem a pessoa creia, mas que o importante é que ela faça o bem. Por exemplo, mentiras como essa são repetidas e embrulhadas num papel colorido, bonito, que tem iludido pessoas cristãs. Mentiras como esta tiram Jesus e a obra da redenção do foco. Tira o foco que é Jesus. Raquel? Ou seja, tira o foco que é Jesus e coloca sobre o ser humano, o que ele crê, o que ele faz. Ou seja, não importa em quem e o que
ele faz, né? Isso tudo nasce de uma leitura cada vez mais superficial e rasa das Escrituras Sagradas. O texto, na sequência aqui do autor do estudo, ele chama atenção para algumas coisas, porque de repente até cristãos na igreja acabam chegando ou sendo envolvidos por pensamentos assim. Vamos pensar agora nessa época. Tem muitos versos que eu digo assim, muito bonitos acontecendo também nesta época de pandemia. Eu vejo os profissionais da saúde, ora lá, cuidando, cumprindo o seu papel, como não só fazem nesse momento, mas têm a sua vida, são dons que receberam de Deus e assim servem a Deus, como também outras importantes funções, cada um na sua profissão e os dons que recebeu de Deus. Você também aí na sua casa, na sua família, na empresa, onde você estiver, ou ali no interior, lá na roça, ou seja, cada um serve a Deus com o dom que Deus deu. É interessante lembrar, eu lembro sempre de João Batista, eu lembro também de Lutero, né? Uma das questões mais conhecidas de Lutero, alguém pediu para Lutero, puxa, o que eu faço agora a partir de Jesus? Lutero disse para o sapateiro, ele disse assim, olha, faça um bom sapato e venda por um preço justo. O soldado pediu para João Batista, e agora o que eu faço? Ou seja, ele disse, fica contente com teu salário e não aceita suborno, ou seja, seja honesto no teu trabalho. E vocês também aí, ou seja, estamos servindo a Deus. Assim também todos servem a Deus. Assim eu também, dentro daquilo que Deus me chamou e colocou. E você também que está aí participando do estudo, serve a Deus onde Deus te colocou, também no mundo com dons especiais. Ou seja, nós servimos a Deus no mundo dentro daquilo que Deus construiu e concedeu a cada um de nós. E assim também no mundo nós temos a possibilidade de, motivados no amor de Deus, além de servirmos bem com os dons, nós servirmos a Deus também na nossa família. Ali na tua casa você está sendo um bom pai, um bom marido, um bom filho, você está também servindo então a Deus, com certeza. E que nós possamos fazer isso da melhor forma possível. E quando nós olharmos para o nosso próximo, nosso semelhante, que passa situações difíceis, nós também, motivados no amor de Deus, nós queremos também estender a mão e ajudar. Talvez muitas pessoas vão passar situações difíceis, mas pensemos, quantas pessoas agora estão ajudando o próximo, talvez, quem sabe, até com cestas básicas, né, ou com palavras, né, ou quem sabe até ligando uns para os outros, mandando mensagens, o que é bacana, o que é interessante, mas que pensam que ao fazerem isso, eles alcançam por isso a salvação, a vida eterna. Ou seja, méritos diante de Deus, graça diante de Deus. É importante a gente lembrar agora as palavras de Efésios 2, 8 e 9, que diz assim, pela graça sois salvos mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie. E é claro que Deus prepara, como segue o texto falando, né, situações de antemão para que a gente possa refletir e mostrar o amor ao próximo. E o próximo vai continuar tendo as suas necessidades, não só agora, ou mesmo quando passar, talvez, a quarentena e toda essa tensão que se está vivendo. E nós vemos que existem muitas tensões, não só pela doença em si, mas também muitas tensões no país, conflitos de autoridades, interesses humanos, políticos e assim por diante, que têm atrapalhado a vida do povo. E que mostram que muitos, de fato, não se importam tanto assim com as pessoas como, ora, dizem que se importam com elas. A gente percebe isso. Mas pensemos em nós especialmente. Por vezes fazer coisas e achar que por essas coisas que fazemos que somos bons e vamos alcançar o céu um dia. É uma mentira. Ou seja, isso não é uma verdade. A verdade é que só por Jesus nós temos então a salvação. Por mais colorido que seja o embrulho e bonito, essa leitura ela não traz justamente, ou seja, é uma leitura enganosa, ou seja, um ensinamento errado. E por que por vezes nós mesmos dentro da igreja corremos o risco de cairmos nesse pensamento ou nessa onda? Talvez pela leitura superficial e rasa das Escrituras, talvez pelo próprio pouco estudo da palavra de Deus. Teríamos que ler talvez mais a Bíblia, né, estarmos mais atentos,
não simplesmente ouvirmos, mas meditarmos sobre as palavras de Deus. Porque se perdemos a verdade de vista, perdemos a Cristo. Se perdemos a Cristo, perdemos os céus. E ninguém vai ao Pai senão por mim, disse Jesus. Se perdermos os céus, deixamos de encaminhar muitas pessoas para lá. Se nós próprios caímos da salvação, não vamos servir mais como instrumentos para outras pessoas também serem salvas. Certo? Então é a nossa situação também. Então é importante nós termos o cuidado com cada um de nós, para que a gente não venha cair da fé e a gente possa servir então como instrumentos também diante das outras pessoas. Diante disso, então, queridos irmãos, queridas irmãs, então qual é a verdade? Qual é o convite, apelo gracioso de Jesus? Quando Jesus disse, eu sou a verdade, ele estava olhando para você, como que dizendo bem assim, eu sei que você vive rodeado de mentiras, que são ensinadas como verdades. Eu sei o que tu está passando. Eu sei o que você tem ouvido. Eu sei que mensagens, ora, você tem recebido. Não se apegue à mentira, apegue-se a mim, eu sou a verdade, Jesus diz. Dei a minha vida à morte de cruz por você. E quando ninguém acreditava na verdade da minha ressurreição, eu venci a morte e eu estou vivo. Que mensagem maravilhosa. E Jesus diz mais para você, eu reconcilio você, então, com meu Pai Celeste. Retiro de você tudo o que é seu. O seu pecado, a sua culpa, a sua transgressão. Eu lhe ofereço tudo o que é meu. O que é de Jesus? A minha justiça, ele diz, a minha santidade. Eu perdoei os seus pecados quando o recebi no santo batismo. Eu o absolvo todas as vezes que seu pastor age em meu nome para lhe perdoar. Eu entrego meu corpo e sangue para perdoar os seus pecados e lhe dar uma nova vida. Então aproveite as oportunidades e fale da verdade do meu amor para as pessoas à sua volta. Já parou para pensar na alegria? Você viver na verdade da minha salvação e conduzir aos céus muitas pessoas? Eu estou com você todos os dias até o fim. O fim? Sim, os céus. O lugar maravilhoso que preparei para você e para todos os que creem em mim. E você é um instrumento da verdade. Que nós possamos ter cuidado, que Deus nos faça perceber quando também estamos no mundo rodeados por mentiras. Que possamos ser atalaias, vigias, instrumentos de Jesus em todas as coisas, apontando justamente para a verdade. Instrumentos da verdade. Como é bom ouvir de Jesus palavras tão bonitas e que nos dão certezas tão maravilhosas. E não é pelo que eu faço, pelo que você faz. Viu, Heber? É pelo que Jesus fez por ti. Viu, Marlise Scheibler? É pelo que Jesus fez por ti. Você pode ter a certeza do céu e ter certeza que aqui Deus está sempre contigo. Né? E hoje a gente pode ser um instrumento também, aonde estivermos, na igreja, na família e no mundo, um instrumento da verdade. Um instrumento de Jesus no mundo de muitas mentiras. E a gente vê como são oportunas as palavras de Provérbios, que justamente dizem para nós, há caminhos que parecem caminhos de verdade, mas que no final levam à morte. Então Jesus não é um caminho que parece verdade. Ele é a verdade. E ele diz, eu sou a verdade. E se nós pensarmos, não, isso é só hoje que talvez as coisas estão muito complicadas, não. Quantos pensamentos, quantos filósofos nos tempos de Jesus, quantos pensamentos, com quantos pensamentos o povo era envolvido nos tempos de Jesus? Eles também sofriam bombardeios de informações. Eles não tinham o WhatsApp lá, o Facebook, né? Que ora pode ser usado muito bem, né? Ou ora usado muito mal, né? Mas eles sofriam essas tensões e pressões. Eles tinham muitas afirmações, eles tinham muitas mentiras também, e tinham que administrar tudo isso. E por vezes seguir as mentiras no mundo de hoje. Isso é ser sábio. Ou seja, o mundo considera loucura o Evangelho, mas para nós o Evangelho é poder de Deus para a salvação. Então esse é o nosso estudo então dessa noite.
Que bacana, né, que você aqui, né, pode então participar conosco, estar com a gente aqui. Muito bom, gente, valeu a participação bonita de todos vocês, poderem aí. Claro que nós perdemos, não temos aquele olho no olho, né? Dona Dora Glass, saudades também da senhora. Não sei se ainda mora lá em Criciúma, né? Lembro do seu endereço, da sua casa. Bacana, Dona Dora. Um abraço também para a senhora, né? E nós estamos numa semana assim muito linda. E eu vejo que esse estudo, de fato, ele nos fortalece, então, nessa certeza que Jesus traz, então, nessa semana de Páscoa. Aqui em Lajeado, nós não poderemos estar indo à igreja, ao culto, ainda nesse período. Nós estamos ainda, né, por decreto, então, impedidos de estarmos no templo, louvando e adorando a Deus. Mas nós, com o coração, nós estaremos juntos, louvando e adorando a Deus. E nesse momento também já quero aproveitar a oportunidade, convidar quem quiser participar do culto online, que será então na sexta-feira santa de manhã, às 9 horas, e o culto de Páscoa será no sábado, às 18 horas, 6 horas da tarde. Se alguém não puder participar e quiser igual nos acompanhar, no domingo, pode escolher um horário, porque fica registrado, gravado em vídeo, então, e por que não, daí no domingo da Páscoa de manhã, se alguém preferir, participar então do culto então da Páscoa. Fica aí o incentivo e o convite. Também dizer o seguinte, com relação a essa época de muitas oportunidades que nós temos então para estudo, encontro na palavra, e nós estamos tendo, perdemos na comunhão, na presença, no abraço, no carinho, mas estamos tendo muitas oportunidades. Lembre, se fortalecer na fé, estudar diariamente, você tendo um momento de devoção por dia é ótimo. Não deixe de orar pelo menos 3 vezes por dia. Oração formal. Isso é o que nos ensina a Escritura. Dona Marli? Vida de oração, Dona Marli, lá de 3 de maio. Orarmos ao nosso Deus. Fazer a devoção, orar 3 vezes ao dia, por que não? Né? Temos oportunidade. Orar sem cessar, esse é algo diário que a gente faz, onde a gente está em qualquer momento. Seria bom, a partir disso, né, termos um momento de estudo, né, Dona Silvana? Como esse que nós estamos aí. Ótimo, né, Nilza? Termos um momento de estudo. Precisaria ter toda semana? Por que não? Mas pelo menos um por mês. Culto. Se vocês participarem de um culto por final de semana, quer seja agora então também na internet, é o suficiente. E se você quer aproveitar a oportunidade, participar de mais cultos e visitar outras congregações no Brasil, como estamos tendo oportunidade, com certeza, por que não? Mas é importante que ninguém se sinta tensionado ou pressionado, talvez, a algo parecido. Porque Deus, né, Ele criou o mundo em 6 dias, no 7º descansou. Ele espera que esse dia seja, que nós tenhamos um dia onde tenhamos um culto, ou seja, onde o descanso seja santificado, então, na palavra de Deus. E eu mando convite para muitas pessoas. E cada um, com certeza, sempre, na sua liberdade, na sua alegria, no seu coração, vai decidir, eu quero, eu posso. Muito bem. Claro que cada um é membro lá na sua congregação, né, tem a sua congregação, mas eu tenho visto que muitos têm aproveitado a oportunidade, pessoas queridas, né, estão matando saudades. Eu vejo que pessoas, talvez, a hora não tinham oportunidade de participar de um grupo de estudo, estão tendo oportunidade. Isso também é uma coisa bacana, então, agora, nesse momento, isso também nos alegra. Olha só, né, Sara? É isso mesmo. Te deu a oportunidade de participar do estudo, como para muitos. Isso é muito bacana, Sara, né? E eu vejo que tem outros irmãos aí da congregação que também estão tendo essa oportunidade pelo estudo bíblico. Talvez seja algo que nós para frente daremos uma oportunidade. Tem a turma dos grupos que participam dos seus grupos, os encontros dos grupos, e tem aqueles que não têm a oportunidade ainda na congregação Cristo, porque ela também é uma congregação muito grande. Então nós somos em muitos membros, muitas famílias, então fica difícil ainda, nós não temos lá tantos grupos, não temos ainda 20 grupos na congregação, mas vamos chegar lá, se Deus nos permitir. E quem sabe o maior deles seja o online, né? Mais tarde. Mas, enfim, achei importante colocar também essas palavras e dizer para todos vocês isso, né? E nesse momento final, quero agradecer mais uma vez a participação de vocês. Eu vejo que, de uma certa forma, a gente assiste o estudo, mas vocês também estão participando do estudo, isso é importante, né? Certo? E Deus abençoe a todos vocês aí nessa noite,
dê um abençoado descanso também para cada um. Nós queremos, nesse momento final, dirigir uma oração. Incentivo você aí a fechar os seus olhos, baixar sua cabeça aí na sua casa, com seus queridos, e nesse momento orar comigo, então, a Deus. E aí oramos também a bênção, pedindo a bênção de Deus. Márcia também participando lá de Bento, olha, bacana, uma oportunidade também, é verdade. Então nós vamos orar e oramos a bênção, e aí finalizamos então cantando o hino Seja Deus Gracioso, que é o hino 80 do Louvai ao Senhor. Aqueles que quiserem nos acompanhar, e assim, com o hino, também nos despedimos de todos vocês, desejando também uma abençoada Semana Santa a cada um. Oremos então ao Senhor. Querido Salvador Jesus, o caminho, a verdade e a vida, eu te agradeço pelo teu amor por mim. Tu me permites conhecer a verdade a meu respeito. Sou pecador por nascimento e natureza, e não há em mim nenhum bem sequer. Mas me permites conhecer toda a verdade a respeito do teu amor por mim. Entregaste a tua vida à morte de cruz em meu favor e lugar. Moreste por causa dos meus pecados. Ressuscitaste para que eu fosse religado ao Pai. Eu te agradeço porque tenho recebido tudo isso nos meios que tu escolheste: o batismo, a pregação da palavra de Deus e a Santa Ceia. Neles não há equívocos, erros e mentiras, mas a verdade do teu amor maravilhoso para comigo e a maneira carinhosa com que cuidas de mim. Entrego minha vida em tuas mãos, com tudo o que sou e tenho, minha família, trabalho, estudos, planos. Sei que me conduzirás muito bem aqui rumo aos céus, ao lugar que prometeste preparar para mim. Ajuda-me a viver a verdade e a testemunhar a verdade, numa vida cristã fiel e dedicada ao Senhor. Conforta o meu coração com a verdade. Amém. O Senhor nos abençoe e nos guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de nós. O Senhor sobre nós levante o seu rosto e nos dê a paz. Amém. Seja Deus gracioso e nos abençoe, e resplandeça sobre nós o seu rosto, para que conheçam na terra o teu caminho, em todas as nações a tua salvação. Louvem-te os povos, ó Deus. Seja Deus gracioso e nos abençoe, e resplandeça sobre nós o seu rosto. Alegrem-se e exultem na terra todas as gentes, pois tua justiça se manifestará, guiando na terra as nações. Seja Deus gracioso e nos abençoe, e resplandeça sobre nós o seu rosto. A terra deu seu fruto e Deus nos abençoa, e todos os confins da terra o temerão. Louvem-te os povos, ó Deus.